Isso chama a atenção, modelos de vida que marcam, principalmente as crianças. No caso, eu tinha 6, 7 anos de idade. Então, por isso eu penso que esse teu programa hoje, ele está trazendo uma figura diferente também para os jovens, os adolescentes, né? Modelos, não é? Não só aqueles modelos que normalmente se possa apresentar, mas isso é importante. Eu acho que fazer com que a nossa vida seja também inspiradora de boas ações. Agora vamos para o nosso pequeno intervalo comercial. Retornaremos com a conversa com o Dom Anuar Batiste, falando especificamente sobre a campanha da Fraternidade 2010, Não Podemos Servir a Deus e ao Dinheiro. Estamos de volta com o programa Vivendo e Aprendendo, na nossa conversa, nosso papo descontraído com o Dom Anuar Batiste, arcebispo de Maringá. Dom Anuar, uma dúvida assim meio simples até. O que é um arcebispo? O que difere um arcebispo de um bispo? Eu escuto também várias vezes, a gente conversava na equipe, o que difere, né, uma função da outra? Há uma diferença? Olha, na prática não. Na prática, cada bispo é responsável pela sua área, pela sua diocese, o trabalho é idêntico. No caso do arcebispo, ele tem sob a responsabilidade dele uma província eclesiástica. No caso, Maringá pertencem à nossa arquidiocese, a diocese de Campo Mourão, Umuarama e Paranavaí. Cianorte não. Cianorte pertence à diocese de Umuarama. De Umuarama. Então, essas 3 dioceses com Maringá, nós formamos uma província eclesiástica. Por isso, sempre fala arcebispo metropolitano, que é esta região. O metropolitano é por essas outras cidades que formam a arquidiocese. Então, na prática, a missão é igual a todos. A responsabilidade do arcebispo de acompanhar também essas dioceses, de maneira especial na prática pastoral, ou mesmo na questão de doutrina. Se algum bispo começar a dizer alguma heresia... Alguma heresia, sim, o senhor é que tem que cuidar para que isso não aconteça. Claro, eu vou ter que responder, né, diante da sede principal sobre essas questões. Então, essa é a diferença, não é? Na verdade, a responsabilidade é maior. Só muda o trabalho. A gente escuta o tema e não sabe bem, né? Vou lhe perguntar, então, nós temos esse tema, né, da campanha da fraternidade, que começa aí no período da quaresma. Fala um pouquinho dessa decisão, desse tema, né, dona Keila? Não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Por que da escolha e como é que isso foi escolhido? Quando que foi pensado nesse tema? Então, a campanha da fraternidade, ela foi organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A primeira campanha foi em 1964. Então, são mais de 40 anos que a campanha existe durante a quaresma em todo o Brasil. Certo. Cada ano é escolhido um tema. Esse tema é escolhido pelo Conselho Permanente da CNBB, aprovado pela Assembleia Geral, e este ano foi cedido o espaço da campanha para o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, onde a Igreja Católica participa como uma das igrejas que organizam. Hoje são 7 igrejas que participam deste conselho. Certo. Então, de 5 em 5 anos, é a média de uma campanha ecumênica entre as igrejas cristãs. Igrejas cristãs que participam do conselho. Okay. Algumas igrejas cristãs. Algumas igrejas, não é? Que acreditam no ecumenismo. Certo. Porque eu acho que é importante também aqui, ecumenismo não é querer criar uma única igreja, mas é caminhar juntos.
Essa é o original da palavra grega ecumenen, caminhar juntos, na mesma direção, respeitando as diferenças, mas nos querendo bem. Esse é o princípio básico. Buscando as coisas que nos aproximam em termos de fé. Exatamente. Todas são igrejas cristãs, na sua origem, na sua profissão de fé, né? Buscar o que nos une e não o que nos divide. Esse é o princípio básico do ecumenismo. Então, esta campanha é organizada pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, cujo tema, né, é de Mateus capítulo 6, versículo 24, não se pode servir a Deus e ao dinheiro. E por que esse tema, Dona, da questão do dinheiro? O senhor tem visto isso? Porque a gente enxerga, às vezes, sobre uma ótica, né? Por exemplo, eu trabalho nessa área da administração, marketing, é a área que eu leciono como professor, e a gente percebe que há, assim, o consumismo, a ênfase no ter, no acumular, no você ter um padrão de consumo muito alto, isso é uma coisa muito forte na sociedade, com todas desde a pessoa madura, o adulto, o jovem, a criança, eu quero ter, isso ligado ao próprio dinheiro, tantos escândalos que a gente vê no país é ligado à ganância. Como é que o senhor vê, enquanto religioso, com alguém que está, né, à frente como arcebispo e a campanha da fraternidade, essa ligação? Então, Flávio, você se dá conta de que o comunismo não funcionou, não certo? O capitalismo está com as pernas bambas, né? Essa crise do ano passado chacoalhou muito, né, o mundo inteiro. A Europa hoje não sabe o que vão fazer com o euro, se vão voltar às moedas antigas, o euro vai permanecer ou não vai. Ou seja, o capitalismo não é a resposta para a solução econômica. E economia significa administração da própria casa. Então, a proposta da campanha da fraternidade é fazer com que a sociedade repense um novo sistema econômico de administração dos bens que sirvam para o bem comum de todas as pessoas e não só de um grupo. Porque a concentração de riquezas hoje, os impérios estão caindo, estão desmoronando. A concentração de riqueza na mão de poucos, quando a maioria passa necessidade, os pobres aumentam a cada dia que passa. Então, qual seria essa solução? Então, a campanha da fraternidade vem questionar as raízes do sistema econômico e propor uma alternativa. E a alternativa é a economia solidária, ou então uma economia de comunhão, onde os bens servem para todos e não só para um grupo. E aí preservando as questões de liberdade, né? Mas eu vi muito interessante, que eu achei, até na própria foto, né, que o senhor mostrou do livro, do texto base, que é esse que o Dona está nos mostrando, essa coisa da pessoa com as mãos em oração, diante de uma vela com moedas, né? Quer dizer, essa decisão do indivíduo também de fazer tudo em função do dinheiro. Isso também é uma realidade que o senhor tem observado? Certamente, o dinheiro acaba tomando o coração das pessoas, o tempo, a mentalidade, as ideias, as preocupações, já não tem mais tempo para nada, não tem mais tempo para a família, não tem mais tempo, vive correndo atrás do dinheiro, como se fala. Estou correndo atrás, estou correndo e tudo é deixado de lado em função, né, às vezes, do acúmulo demais. Exatamente. Né? E agora também a preocupação, como é que eu vou cuidar do meu império, da minha economia, não é?